Existem crimes que nos deixam perplexos. Existem assassinos que desafiam a lógica, que agem sem remorso, sem piedade. Mas há aqueles que vão além. Aqueles que ultrapassam os limites do horror e entram para a história como verdadeiros monstros. Londres, 1888. Uma cidade envolta na névoa da madrugada, cortada pela luz fraca dos lampiões a gás. As ruas de Whitechapel abrigavam todo tipo de gente, mas também escondiam um segredo terrível. Algo se movia na escuridão, algo que a cidade jamais esqueceria. Um homem, ou talvez uma sombra, espreitava mulheres solitárias. Ele as atraía para becos escuros, e o que acontecia depois? Bem, era tão brutal que até os policiais mais experientes tremiam diante da cena. Seu nome nunca foi descoberto, mas o mundo o conhece como Jack, o Estripador. Na segunda metade do século XIX, Londres era uma cidade dividida. Enquanto os mais ricos viviam em bairros elegantes e frequentavam teatros e clubes exclusivos, os pobres se amontoavam em cortiços sujos, onde a criminalidade era um mal cotidiano. E no coração dessa desigualdade estava Whitechapel, um distrito repleto de imigrantes, operários e prostitutas. A polícia pouco se importava com aquelas mulheres, que tentavam sobreviver vendendo seus corpos por algumas moedas. Mas então, um assassino cruel surgiu e transformou suas mortes em um espetáculo macabro. Tudo começou na madrugada de 31 de agosto de 1888. O corpo de uma mulher foi encontrado em Bucks Row. O nome dela era Mary Ann Nichols. Seu rosto estava desfigurado, sua garganta cortada de lado a lado. E o mais aterrorizante, seu abdômen havia sido aberto com uma precisão cirúrgica. Quem poderia fazer algo assim? Um simples criminoso de rua? Ou alguém com conhecimento médico? Mas Mary Ann Nichols não seria a única. Poucos dias depois, Annie Chapman foi encontrada morta. Desta vez, o assassino foi ainda mais cruel. Arrancou partes de seu corpo e levou embora, como se quisesse guardar um troféu. A cidade começou a entrar em pânico. O medo se espalhava como um incêndio descontrolado. Mulheres evitavam sair sozinhas à noite. Homens olhavam desconfiados uns para os outros, e a polícia, desesperada, não fazia ideia de quem estavam procurando. Foi então que a imprensa recebeu uma carta, escrita com tinta vermelha, assinada de forma assustadora. Jack, o Estripador. O assassino estava se divertindo. Ele zombava da polícia, dizendo que continuaria matando e que ninguém poderia detê-lo. 29 de setembro de 1888. A cidade já estava em pânico quando Jack resolveu ultrapassar todos os limites. Naquela noite, ele não matou apenas uma mulher, mas duas: Elizabeth Stride e Catherine Eddowes. Stride foi encontrada primeiro, seu pescoço cortado, mas sem as mutilações que os outros corpos apresentavam. Será que Jack foi interrompido? Ou teria mudado sua abordagem? Pouco tempo depois, os policiais encontraram o corpo de Catherine Eddowes. E o que viram foi um verdadeiro pesadelo. Seu rosto estava completamente desfigurado, os olhos quase arrancados, seu ventre exposto e órgãos removidos. O assassino estava evoluindo e parecia não ter medo de ser pego. Enquanto Londres tentava entender o que estava acontecendo, Jack enviou uma nova mensagem. Mas desta vez, não foi apenas uma carta. Dentro do pacote havia um pedaço de rim humano. A mensagem dizia: "Eu fritei e comi a outra metade. Estava delicioso." A cidade inteira ficou aterrorizada. O assassino não era apenas brutal. Ele parecia gostar do que fazia e se divertia vendo o medo tomar conta de todos. O que aconteceu em 9 de novembro de 1888 foi algo além da compreensão humana.
A última vítima confirmada de Jack foi Mary Jane Kelly. Diferente das outras, ela não foi morta na rua, mas sim em seu próprio quarto. E ali, sem medo de ser interrompido, o estripador cometeu seu ato mais terrível. Ele não apenas a matou, ele a desmembrou completamente. Os restos do que um dia foi uma mulher estavam espalhados pelo cômodo. A cena era tão grotesca que até os policiais mais experientes passaram mal. Jack nunca foi pego. A polícia interrogou centenas de suspeitos, mas ninguém foi acusado oficialmente. Quem poderia ser esse assassino cruel? Há várias teorias. Um médico? Os cortes precisos sugerem alguém com conhecimento anatômico. Um membro da realeza? Há quem diga que um príncipe estaria envolvido. Um açougueiro? Alguém acostumado a cortar carne com precisão? Ou algo mais? Uma força do mal que nunca foi identificada? Ninguém sabe. E talvez nunca saberemos. O que sabemos é que Jack, o estripador, entrou para a história como um dos maiores mistérios criminais de todos os tempos. E sua sombra ainda assombra Londres até hoje. Jack, o estripador, nunca foi preso, nunca enfrentou a justiça, mas seu legado de terror atravessou os séculos. Até hoje, pesquisadores tentam descobrir quem ele era, mas talvez a verdadeira pergunta não seja quem era Jack. E sim, será que ele pode ter deixado descendentes? Será que, em algum lugar, seu sangue ainda corre por alguém, esperando a hora certa para voltar? O sorriso, o olhar penetrante, a postura confiante. Para muitos, ele parecia um homem comum. Para algumas mulheres, até mesmo um cavalheiro. Mas por trás daquela expressão tranquila se escondia algo monstruoso. Ted Bundy não usava uma máscara. Ele não precisava se esconder na escuridão como outros serial killers. Ele conquistava suas vítimas com palavras, com charme, e as levava para a morte sem que suspeitassem de nada. E talvez seja isso que o tornou tão perigoso. Como parar um assassino quando ele parece ser exatamente o tipo de pessoa em quem você confiaria? Nascido em 1946, Theodore Robert Bundy cresceu em um lar aparentemente normal. Inteligente, educado, estudioso. Um jovem que poderia ter sido qualquer coisa na vida. Ele chegou a estudar psicologia e direito. Algumas pessoas o descreviam como encantador, alguém que sabia exatamente o que dizer para conquistar quem estivesse ao seu redor. Mas por dentro, Bundy escondia um segredo terrível. Em meados dos anos 70, mulheres começaram a desaparecer misteriosamente nos Estados Unidos. Jovens, bonitas, universitárias. Elas sumiam sem deixar rastros. Mas o que ninguém imaginava era que todas elas haviam sido enganadas pelo mesmo homem. Com licença, senhorita. Poderia me ajudar? Eu machuquei meu braço e estou com dificuldade para carregar essas coisas. Ted Bundy era um mestre da manipulação. Ele sabia como parecer inofensivo. Muitas vezes, fingia estar machucado, com o braço ou a perna engessados. Outras vezes, se passava por policial ou estudante. Seu truque era simples. Ele pedia ajuda. E as mulheres, sem desconfiar, entravam em seu carro, sem saber que seria a última vez que veriam o mundo. Assim que estavam presas, a máscara caía. Bundy se transformava em um verdadeiro monstro. Ele batia, estrangulava, estuprava. E muitas vezes voltava aos corpos dias depois para satisfazer seus desejos doentios. Os desaparecimentos começaram a se tornar frequentes demais. Primeiro em Washington, depois no Oregon, em seguida Utah, Colorado e Flórida. As vítimas se multiplicavam, mas Ted Bundy era cuidadoso. Ele não deixava rastros, não deixava testemunhas. Parecia um fantasma, um predador invisível à espreita. Mas então, algo aconteceu. Em 1975, uma jovem chamada Carol Darront
conseguiu escapar. Ela foi uma das poucas que viu Ted Bundy de perto e sobreviveu para contar a história. E o que ela disse à polícia foi o suficiente para mudar tudo. O cerco começou a se fechar. E em 1975, Bundy foi finalmente preso. Mas ele não ficaria atrás das grades por muito tempo. Enquanto aguardava julgamento, Ted Bundy fez o impensável. Ele fugiu. Sim, mesmo após ser capturado, ele conseguiu escapar. E não apenas uma vez, mas duas. Primeira fuga. Ele pulou de uma janela do tribunal e simplesmente desapareceu na multidão. Segunda fuga. Ele cavou um buraco no teto da cela e fugiu como se estivesse em um filme de Hollywood. Cada vez que ele escapava, o pânico voltava. A polícia o caçava, mas ele sempre parecia estar um passo à frente. Até que algo horrível aconteceu. Em 1978, Bundy chegou à Flórida. Ele estava furioso, descontrolado e pronto para matar novamente. Na madrugada de 15 de janeiro, ele invadiu a casa da fraternidade feminina Chi Omega, na Universidade da Flórida. O que aconteceu naquela noite foi um verdadeiro massacre. 4 mulheres foram atacadas. 2 delas não sobreviveram. Bundy usou pedaços de madeira, mordeu suas vítimas, as espancou brutalmente e então desapareceu mais uma vez. Dessa vez, ele não escaparia. Apenas algumas semanas depois, Ted Bundy foi finalmente capturado pela polícia. E quando ele foi interrogado, os investigadores perceberam algo estranho. Ele sorria. Ele fazia piadas. Ele não demonstrava remorso algum. O julgamento de Ted Bundy foi um dos mais midiáticos da história. Milhares de pessoas assistiram enquanto ele tentava se defender sozinho, como se estivesse em um jogo de tribunal. Mas a evidência mais forte contra ele eram as marcas de mordida que ele deixou em uma de suas vítimas. Era impossível negar. Ele era o assassino. Em 24 de janeiro de 1989, Ted Bundy foi finalmente executado na cadeira elétrica. No lado de fora da prisão, uma multidão se reuniu para comemorar. Pessoas carregavam cartazes dizendo: "Queime no inferno, Bundy!" Fogos de artifício explodiam no céu. Mas enquanto o mundo celebrava a morte do assassino, o verdadeiro terror ainda pairava no ar. Bundy levou segredos para o túmulo. Ele nunca revelou quantas pessoas realmente matou. Algumas estimativas dizem que foram 30, outras mais de 100. O que sabemos é que seu método, seu sorriso e sua frieza ainda assombram as páginas da história do crime. Ted Bundy não era apenas um serial killer. Ele era um monstro que caminhava entre nós. Alguém que usava a inteligência como arma, a confiança como isca e o carisma como ferramenta mortal. Ele provou que o mal pode se esconder sob a pele de um homem comum. Mas no fim, até mesmo ele teve que enfrentar a justiça, e seu destino foi selado com um último sopro de eletricidade.